Memória afetiva talvez seja a coluna vertebral do nosso assunto aqui hoje, né? O intuito da vitrine foi basicamente abrir uma caixinha de memórias mesmo, por isso das imagens, e fazer uma retrospectiva mesmo, né? Desse início dessa história de 6 décadas atrás, olhando para um futuro. Afinal de contas, a ideia é de que a Meline perdure por muitos e muitos anos. Vou falar sobre o Lucas Nascimento. Ele assina a vitrine aqui da Greenline, nessa edição. E para ele, a arquitetura, uma das 7 belas artes, se realiza na valorização do gesto artístico e no desenho à mão, transitando entre o excesso intencional e o silêncio do vazio. Lucas acredita que, em certos momentos, o maior exagero é justamente não ter nada. Para Lucas, a arquitetura, assim como a vida, é também um exercício de aprender a envelhecer com beleza e significado. E ele gosta de lembrar, só a arte salva-os. É um grande poeta, ainda por cima. Bom, aí agora é minha responsabilidade de falar sobre o nosso querido profissional Marcelo Martolino. Ele é formado em Relações Internacionais e Relações Públicas, mas decidiu estudar arquitetura para atender um desejo de infância, melhorar a vida das pessoas através do espaço. Se especializou em design de interiores em Milão, onde aprofundou sua relação com as artes. Hoje, Marcelo atua de forma multidisciplinar, assinando projetos, apresentando programas e sendo diretor criativo de uma empresa de eventos, sempre com o olhar de quem enxerga a arquitetura como ferramenta de transformação. E aí a gente quer começar com algumas perguntas para os nossos convidados, queridíssimos convidados. E Lucas, você assina a vitrine da Meline, né, em homenagem aos 66 anos da marca. Conta pra gente um pouco do conceito. O intuito da vitrine foi basicamente abrir uma caixinha de memórias mesmo, por isso das imagens da marca, né, da fábrica, do pátio da fábrica, projetadas no telão, fazer uma retrospectiva mesmo, né, desse início dessa história de 6 décadas atrás, olhando para um futuro. Afinal de contas, a ideia é de que a Meline perdure por muitos e muitos anos, por muitas décadas ainda no mercado. Por isso a posição da vitrine de costas para quem chega e olhando para frente, né, direcionada para frente. Paralelo a isso, eu fiz um contraponto da Cláudia Fontana, uma homenagem também ao trabalho da Cláudia Fontana. Ter um expoente brasiliense falando de Brasília, mostrando nossa cidade em palcos tão abrangentes. A gente tanto valoriza o que é de fora e admira tudo isso de que é feito no mercado internacional. E muitas vezes nós esquecemos do que é nosso, do que é próprio. Isso, de certa forma, me incomoda, sabe? O fato de ser tão meu e eu não dar o devido valor. Então, foi em função disso, a homenagem a Cláudia Fontana, que desenvolve esse trabalho tão bonito, fazendo uma homenagem à nossa cidade. E é importantíssimo dizer também, né, como uma artista que exalta tanto a arquitetura brasileira, brasiliense principalmente, levando, como o Lucas falou, Brasília para palcos tão importantes. A gente merece cada vez mais valorizar e divulgar, né? É importantíssimo que todo mundo saiba onde que é a nossa arquitetura, onde que os nossos artistas estão chegando. E aproveitando o gancho até, porque Marcelo tem um longo repertório aí fora também, né? Como que você traz também esse seu olhar lá de fora, né, para Brasília, para o seu olhar na arquitetura, no design? Quando a gente tem uma experiência dessa internacional, onde a gente não só visita, a gente vivencia tudo aquilo e a gente faz um comparativo com o que a gente tem em Brasília, a gente vê que a cidade tem um potencial enorme, a gente tem históricos aí de mobiliários, de arquitetura, de tudo que a cidade oferece. E eu acho que através de ações como essas, de colocar 2 pessoas aqui que de repente representam todos que estão aqui assistindo, né? E através do repertório do Lucas e esse lema que ele usa, que só a arte salva, talvez seja uma ferramenta de impregnação dessa cultura que a gente precisa de levar toda essa memória ao longo da história. E você acha que essa linguagem que você dispõe, que você defende, é o que traz autenticidade à sua assinatura profissional? Sem sombra de dúvidas. Começou como uma brincadeira e depois virou uma máxima mesmo, assim, um jargão profissional, sorte salva. Quando estou eu e os meus clientes
no meu microclima ali, né, que é o meu escritório, em que eu tenho a possibilidade de me reinventar a cada reunião. Um belo dia eu falei, bom, mas eu falo tanto de arte, mas eu tava esquecendo de um detalhe importantíssimo da história. A arquitetura é uma das 7 belas artes. No dia que eu entendi isso, eu falei, bom, eu também sou arquiteto, eu também sou empresário, eu sou artista. Eu me apropriei de algo que já era meu e que muitas vezes eu deixei passar. Então, bom, eu gosto da coisa do tentar tirar o coelhinho da cartola. Dessa brincadeira mesmo, até, que pode ser descrita como autenticidade. Concordo muito com o Lucas com essa coisa da arte ser intrínseca à arquitetura, são coisas complementares, correlatas, né? Acho que a gente, como arquiteto, atua também como um maestro, sabe, de uma orquestra. A gente sabe o tempo do cliente, a gente entende o tempo do fornecedor. E voltando a essa coisa, também posso falar que eu tive experiências fora do país, de pessoas admiradíssimas da gente tratar com a maior naturalidade de sermos habitantes de Brasília, né? Brasília é uma coisa assim absurda, e quando a gente para fazer essa reflexão, a gente entende que a gente já consome isso desde sempre. Então a gente consegue ver que esse legado perdura aí por décadas e ainda tem muita coisa para inspirar gerações futuras, né? Atravessar o tempo, né? Atravessar o O tempo. que difere uma obra de arte de um adorno, de uma curadoria de obras de arte para uma decoração? Já ia fazer essa pergunta. Vocês já podem responder. São investimentos e não apenas decoração. A decoração, bem como tudo que é de moda, a cada 3 meses tem uma coleção nova. Eu, inclusive, tenho um pouco de dificuldade, uma resistência quanto a essa produção em massa e esses lançamentos que a cada 3 meses tem uma coleção tendência, nova. Então, respondendo a tua pergunta, na minha opinião, talvez a maior diferença entre uma decoração e uma curadoria é justamente peças que consigam vencer o tempo. E nosso bate-papo de hoje é sobre esse legado que a gente deixa. A gente falou de tantos tópicos importantes aqui que eu vou aproveitar e fazer essa pergunta para a gente até encerrando o nosso bate-papo de hoje, mas eu quero fazer essa pergunta para Lucas, para Marcelo, para entender qual é o legado que vocês gostariam de deixar com o seu trabalho. Se eu precisar definir uma única palavra, eu gostaria de ser lembrado num futuro como um profissional que tenha emocionado. E se eu puder complementar de alguma forma, eu compartilho todo o meu conhecimento, entrego nas mãos dele tudo que ele tem de potencial para usar como inspirações e como legado. Eu vou fazer essa pergunta para a Alva também. Eu quero saber a sua opinião. Qual o legado que você quer deixar? Eu acho que é deixar talvez até uma sementinha de curiosidade, de ir atrás, de buscar, olhar e dizer, nossa, eu realmente movimentei a cena artística da cidade. É isso que eu quero. Ousada. Mas é isso. Quem é lembrado, de certa forma, foi ousado. Inclusive, o nosso legado, como Casa Divina também, é justamente valorizar o trabalho de cada um de vocês. Então a gente faz esse convite para que vocês abram a mente, abram o coração de vocês para olhar a obra de arte não só como a última etapa de escolha, mas para pensar nela lá no início. Que nós aqui como Casa Divina estamos aqui para andarmos de mão dada, né? Esse é o nosso papel. E eu aproveito e deixo para vocês essa pergunta. E qual legado vocês querem deixar no trabalho de vocês? E isso não é algo grandioso, gente, mas é deixar algo no coração do seu cliente, que ele vai sair daquele processo de projeto, de construção, né? Com algo a mais. É isso, gente. Eu vou só falar aqui um trechinho, que cada um de nós possa ser um guardião da memória e da beleza, usando a arquitetura e o design como ferramentas de transformação. Afinal, construir uma casa é também construir uma herança afetiva para as próximas gerações. É isso que eu quero deixar para vocês. A mensagem. Obrigado. Obrigada.